agradecer. Imagina. Não por tudo que tu já faz, e que depois a gente vai ter as devidas apresentações e contar um pouco como que a gente se conheceu, mas te agradecer por tudo que tu representa para tua família, mas também para a comunidade de pessoas dentro do espectro, né, do autismo. Eu que agradeço a oportunidade de ter um contato tão próximo com você, ajudando a gente de várias formas, com várias dicas super preciosas, fazendo a gente pensar de formas fora da caixa, né? E se eu puder ajudar alguém a minimizar o trabalho que as pessoas têm, de até chegar ao ponto onde eu tô até agora, eu quero fazer de tudo que eu puder para ajudar. E a gente tá falando da tua filha, né? Tu tem 3 meninas, mas a Alice que tem... Fala um pouquinho da Alice. Sim, então a Alice, ela tem 6 anos de idade, ela foi diagnosticada há 3 anos, um pouquinho antes dos 3 anos de idade, foi quando a gente recebeu o diagnóstico. Na época, a gente teve um pouco de dificuldade na aceitação, porque ela fazia várias coisas e deixava de fazer outras, que são, né, que a gente chama de red flags. Então ela tinha, mas nós como pais e leigos, na época a gente não tinha conhecimento nenhum, a gente achou que estava normal, que está tudo bem, né? É só um atraso. Esse conhecimento veio com o diagnóstico, esse profissional, a escola, né? Que foi as bandeiras vermelhas, os sinais, né? De que alguma coisa estava diferente em relação a outras crianças, que foi notado pela escola, né? Não, na verdade, eu comecei a perceber que ela estava tendo uns pontos, ela estava regredindo um pouco e ela não estava meio que diminuindo o vocabulário dela e eu percebi que ela não estava fazendo muita coisa que ela não fazia antes. Por exemplo, ela tinha eye contact, né? Ela tinha o contato visual e aí ela foi diminuindo. Claro, mas tu não tinha como comparar, né? Vamos falar da tua realidade, tu tava... Sim, minha primeira filha, né? Só tu e ela e o pai, né? A família de 3. Só a gente. O que me ajudou um pouco, porque como eu tenho uma família muito grande no Brasil, eu sempre tive muito contato com crianças, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa off. Aí, sabe, alguma coisa não estava. Acho que a intuição materna, talvez. Né? Que a gente tem que eu sempre digo para meus pacientes, a mãe colabora muito com o profissional, porque tem que ser respeitada. A mãe está com essa criança nesse desenvolvimento desde o início, antes dos 9 meses, então desde a gestação, né? Essa vida toda. Exato. Não é só porque eu passo muito tempo com elas, né? Eu fico em casa, meu marido trabalha, mas a gente sente, tem essa conexão, né? Então, apesar de na época eu não conseguia comparar de perto com outra criança, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Claro, a família é grande, como tu disse, tu observava, sabia outras crianças, talvez irmãos, primos, né? Exatamente. Aí eu consegui perceber que nessa fase, como ela não estava, desenvolvendo, como ela não estava desenvolvendo, eu percebi que tinha alguma coisa ali que eu precisava de ajuda para ter certeza. Claro, queria tirar, quer dizer, tinha como uma aflição, né, da tua parte, alguma coisa está aqui, não está legal, e eu preciso de uma ajuda para se entender o que está acontecendo com a minha filha, ainda mais quando tu viu que ela teve, como a gente sabe, né, mas vamos estar falando com muitos encontros, bastante sobre, que progride e muitas coisas depois regride. E isso é um processo, né, característico de quem está dentro do espectro. Sim, o diagnóstico dela é qual level? Qual nível de? Moderado. Moderado. Tá. Ela tem... uma coisa... Na época da avaliação, ela não foi como moderado, e aí todo ano na escola ela tem essa avaliação anual, uma reavaliação. Né? Sim, e tem a avaliação que é feita com mais profissionais a cada 3 anos. Então ela acabou de ter essa agora, em dezembro. Que a gente chama de uma multidisciplinar, que junta todos os profissionais que estão trabalhando, que é fonoaudióloga, os professor titular e auxiliar, às vezes a escola tem psicólogos, né? Psiquiatras, se for o caso no caso de medicação ou de outro tipo de tratamento com a medicação. O que mais a gente tem? Terapia ocupacional,
O speech pathologist, né? Que também, ok. O fonoaudiólogo, não? Eles chamam de Sim, de speech therapist. E também alguns profissionais que são de música, professores de esporte, artes. No nosso caso, que ela tem acompanhado a gente há um tempo, ela é a coordenadora do ABA. Do ABA, né, do ABA, que é o programa, né? Sim, ela acompanha a gente em todas as reuniões, porque ela também passa, como ela acompanha muito a Alice nas terapias, né? No dia a dia. Que é um programa de comportamental, né? Para trabalhar o comportamental. Que tem alguém em casa que vem em casa, continua vindo. Continua vindo. Certo. Então são coisas diferenças entre o nosso país, o Brasil, e aqui nos Estados Unidos. Esse de comportamento eles acham mais interessante fazer o trabalho em casa, né? Onde eles têm mais... Tá no ambiente dela, né? Tá no ambiente. Então a gente escolheu falar sobre a dificuldade, né, desse período que tu recebe realmente uma confirmação das tuas suspeitas, né? Nessa tu nem fase sabia o que era o autismo nesse momento, né? Mas que tu recebe esse diagnóstico, que ele é bem, né, um documento com muitas páginas explicando os testes que foram feitos, o que se... A avaliação do que se tem hoje disponível, né, dentro da terapia, da psicologia, da neuro, né, psicologia, e tu recebeu esse documento. E aí? Então, essa avaliação foi feita durante 3 dias numa escola, né, num ambiente escolar mesmo, né, numa sala de aula, com vários profissionais, e aí no final do terceiro dia eles já te dão um diagnóstico, e aí depois te dão todo esse documento, né, que vai fazer parte do processo para a escola, enfim. E te dão uma conclusão, né? Claro que não vai lembrar tudo, mas a conclusão é dizendo, bom, então o que vamos fazer? Não só estamos dizendo o que está acontecendo, mas como vamos atuar para que agora, a partir de agora, comece a ser trabalhado, né? E aí cada profissional eles te dão uma avaliação, né? O que eu posso fazer, o que você pode fazer, o que exatamente, cada um vai fazer. O que vai ser feito, o que ela vai receber pela escola, né? Horas de serviços dados na escola. E esse acompanhamento é até o final, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. O seu telefone não pode ser Estamos aqui hoje, eu e a Gina, querida, no nosso cappuccino maravilhoso que eu amo. Ela hoje não tá tomando, né? Hoje não, hoje só comendo uma torta gostosa hoje. Então, a Gina, querida, a gente vai conversar hoje e tentar explicar brevemente o nosso projeto, que é o Terapia em Grupo, a oferta que a gente fez desse projeto de terapia em grupo em San Diego. Porque, como todo mundo sabe, eu moro em Los Angeles, South Bay, e San Diego está mais ao sul, mais ou menos 2 horas da onde eu moro, do barco. E a demanda da procura, eu conheci a Gina já faz... Quanto tempo que a gente já se conhece, Gina? Acho que 4 anos. 4 anos. Quase 4 anos. Nos conhecemos através da tua filha, que tu mesmo vai contar. E aí, então, surgiu essa necessidade da demanda e da procura de famílias e da comunidade brasileira, obviamente, que nós estamos falando em português, daqui de San Diego, de fazer esse atendimento. E principalmente, né, o principal no início foi a questão econômica, né? Depois nós vamos falar outros pontos da importância que está sendo o nosso trabalho dos grupos que a gente tem, da terapia em grupo daqui de San Diego, mas principalmente foi no início para poder unir pessoas, mais de uma, que nós fizemos agora, nossos grupos no máximo 3, de 3 a 4 no máximo, para que realmente eu avaliei que é eficiente, né, a terapia. Normalmente são as mães, né, mas já temos pais também, a família, já veio casais também de pais com filhos autistas e com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, fundamental, no início foi a questão econômica, porque poderíamos dividir a minha hora de trabalho da terapia para
essas famílias e ficava um preço muito melhor. O valor ficou bem mais acessível. Isso. Né? Os grupos sendo pequenos, você consegue focar nos problemas de cada família. A gente separa os grupos de acordo com a idade das crianças, de acordo com a necessidade das famílias. E assim a gente consegue um contato muito próximo com a doutora Clarice, né, que traz, enfim, bastante informação e faz a gente pensar fora da caixa, faz a gente, de uma forma, entender melhor o que está acontecendo, né, com nossas crianças. Além disso, o processo aqui em San Diego para a gente conseguir bons profissionais, né, terapeutas, psicólogos, o processo é muito lento, muito demorado, a fila de espera às vezes são meses, né, mais de 12 meses às vezes. Então, uma dificuldade, né, do terapeuta, a gente tem bastante dificuldade do psicólogo, como eu, da dificuldade de um psiquiatra, né, que é o profissional que a gente já sabe, falamos em vários vídeos, muito material meu, sempre no Terapia a Bordo também, a gente traz a diferença entre o médico, o psicólogo, como eu, e o psiquiatra, o médico psiquiatra ou o médico neurólogo que pode medicar. Então aqui também tem essa dificuldade, tanto que agora a gente tem uma profissional também maravilhosa dentro dessa nossa equipe, né, do projeto. Sim. Que é uma enfermeira de práticas, que aqui nos Estados Unidos é uma coisa diferente do Brasil, que pode medicar. Então a gente tem essa pessoa, né, maravilhosa que também nos auxilia. Então, claro, quando se senta, né, para fazer terapia em grupo, é muito enriquecedor. Porque eu também já falamos em um vídeo anterior que eu ensino os meus estudantes, né, de mestrado, de doutorado, a ser terapeutas de grupo, mas eu não fazia terapia em grupo. Eu não oferecia terapia em grupo. E passei a oferecer, essa experiência também foi nova para mim, aqui com o projeto de terapia em grupo de San Diego. E é isso que eu estou notando como é enriquecedor, porque vocês, né, os grupos... Bom, a Gina, ela é organizadora comigo, ela que organiza os grupos, ela é responsável pelos grupos. E aí, como é enriquecedor a troca que a gente troca faz, de né? experiências, né? Sim, E de informação, de conhecimento do que está acontecendo em casa. A terapia vai se fazendo por ela mesma, né? Exatamente. E eu vou dando ainda mais contribuição. Eu estou entendendo que é mais enriquecedor do que uma terapia individual, muitas vezes. Sem dúvida, porque às vezes a gente não tem noção de várias coisas que podem acontecer com as crianças que estão, né, neurodivergentes. E aí, nesse caso, quando a gente compartilha informações no grupo, a gente sabe que em algum momento pode acontecer com as nossas crianças aquilo, então a gente já está meio que preparado, a gente, né, já está de sobreaviso que em algum momento pode acontecer, então a gente já sabe como lidar com aquela situação. E se a gente já passou, né, no caso da Alice, que a gente já passou por várias situações, a gente acaba compartilhando para ajudar as outras famílias também que estão passando por situações similares, né? A Alice é a filha linda, querida, uma das, né, porque tem 3 filhas, fala tu um pouquinho da Alice para nós. Eu tenho 3 filhas, a Alice é a mais velha e ela tem 7 anos, foi diagnosticada aqui em San Diego com 3 anos de idade. E a gente se conheceu? Sim, a gente se conheceu. Eu recebi uma recomendação sua através de uma paciente sua. E aí a gente começou o tratamento com a Alice, né? A gente foi até você em Los Angeles e desde então eu não te larguei mais. Nós não nos largamos mais. E aí hoje eu também gostaria, né, porque nós já fizemos um vídeo anterior que foi bem legal, porque a Gina contribui muito, por que eu convidei ela? Ela é uma mãe especial, todas são maravilhosas, todas merecem troféus, mães e pais que têm famílias, né, que têm filhos com autismo, com diagnóstico, com TDAH, com os transtornos comórbidos, que não são só o TDAH, mas eu sou especialista em TDAH e autismo. Então, como a Gina, ela contribui de uma maneira muito enriquecedora, porque quando nós organizamos esses grupos, a gente tenta fazer o nosso melhor para que esses grupos realmente cresçam, né? Cada um nas suas necessidades que está trazendo para o grupo. Então isso também é importante, porque não é toda a pessoa que encaixa com um determinado grupo, como a gente já, em poucos meses que a gente está
desenvolvendo o projeto, a gente já verificou que tem uns que não se encaixam, aí eu atendo em outro grupo, aí eu coloco uns que passaram a ser individual, porque realmente no grupo não estava funcionando. Então a nossa organização para o grupo está sendo bem cuidadosa, né? Se você procura, tanto eu, a Gina, mas a Gina principalmente que está organizando, procura nos procurar pelo Instagram, pelo texto, mandar texto. A gente está tendo muito cuidado em dar o melhor para essas famílias. Sim, a gente, dependendo da necessidade de cada grupo, a gente tem grupos que a gente faz só com as mães, porque a necessidade é maior, de troca de informações, de experiências, né, com das os pais. Idades, né? Que é uma coisa importante que a gente viu que não, claro que não pode... Um filho, por exemplo, adolescente, jovem, adulto, com uma criança muito pequena, daí também não funciona. A gente está aprendendo com o caminhar, né? Com o desenvolvimento. Com o desenvolvimento do projeto, a gente vai ajustando o que precisa, né? Para a gente ter mais eficácia mesmo no processo, né? No tratamento. Para que seja positivo esse tratamento, né? Que funcione para a família e para as crianças e adolescentes desses pais que estão nos procurando, fazendo parte do Terapia em Grupo de San Diego. Só de San Diego? Não, né? A gente está a gente está tendo procura online também, né? A gente tem feito terapias online. É o que a gente está falando aqui, de acordo com a necessidade das famílias, né? A gente tem uma certa flexibilidade também, o que ajuda bastante. De acordo com cada necessidade das famílias, a gente vai ajustando, sendo online, às vezes a gente faz presencialmente também. Certo. E também tem sessões que a gente está organizando para as crianças estarem na sessão. Não é só uma terapia para as famílias que vão estar, obviamente, beneficiando diretamente essas crianças, mas também tem sessões que vêm só as crianças, né? Que eu faço avaliação, que eu faço o diagnóstico, ou que eu faço o tratamento, mas que essas mães e pais que estão na terapia, nos grupos de terapia, tragam os filhos. Então a gente faz atividades bem direcionadas, bem trabalhadas. As sessões a gente também já viu que a questão do tempo, uma sessão individual normalmente é 1 hora, 60 minutos, 1 hora. A terapia de grupo, por ser um grupo, demanda mais tempo para que todas, obviamente, pessoas se coloquem e se expressem. Então normalmente é 1h30, 2, né? É o que a gente está... É o que está acontecendo, né? A gente está entre se organizar, se encontrar, começar e terminar entre 1h30 e 2. Então a gente não está fazendo terapia, os grupos de terapia em 1 hora. Até hoje não aconteceram e a gente está vendo que não vai acontecer. E aí eu pedi para a Gina hoje para ela contar para a gente 2 experiências dela que foram trazidas também por outras famílias na terapia de grupo, que foram marcantes, né? Que são benéficas para a gente passar hoje nesse vídeo como uma coisa que funcionou. Bom, eu vou falar sobre a medicação. A Alice, hoje em dia, ela está sendo medicada mais precisamente há 3 meses, 4 meses ela está sendo medicada, porque ela começou a apresentar comportamentos autoagressivos e a gente veio conversando durante um tempo. Eu tive muita resistência a começar com a medicação para ela. Tanto eu quanto meu marido, a gente achou que pudesse, de alguma forma, prejudicá-la. Então, depois de muito conversar com a doutora Clarice, depois de procurar bastante informação, a gente resolveu, com a ajuda dessa enfermeira que você mencionou há pouco tempo, ela medicou a Alice. O comportamento da Alice hoje... A gente brincou, né? Vai falar aquela frase pra mim, né? Aquela frase que a gente falou bem no começo, né? Você ainda vai falar pra mim que você queria ter começado antes, né? O tratamento dela com a medicação, né? Por que eu não comecei antes? A Alice hoje ela tem um comportamento muito mais fácil, ou menos difícil, melhor dizendo, porque ela, obviamente, muito mais ela ainda controlada. Sim, tu vê que o efeito positivo da medicação é imensamente maior do que qualquer outro efeito colateral, que está bem controlado. Isso, controlado com essa médica, controlada comigo, que a gente tem conversa, como é que tá, como é que não tá, o que tá acontecendo, porque sempre a medicação tem que ter mais efeitos positivos do que os efeitos colaterais. Sempre. E vale a pena
falar também que a medicação ela não faz milagres, né? Não significa que a Alice hoje não tem mais comportamento autístico. Ela tem os meltdowns dela, né? Ela tem que a gente chama de birra, né? Mas ela se controla e ela se acalma com muito mais facilidade. E isso, sem dúvida, é o que mudou muito pra gente, porque ela consegue, no momento que ela tá em crise, ela consegue entender o que a gente está pedindo a ela. Atenção, ela né? Tem atenção, ela mais consegue atenta, entender a demanda. O cérebro tá realmente trabalhando essa química, a eletricidade, todo o desenvolvimento neural está sendo beneficiado com a química da medicação. Ou seja, então a Gina está aqui, ela mesma contando a própria experiência, que é o que a gente também passa nos grupos de terapia, de que sim, tem que ter muita informação, como a gente traz sempre livros, aqui está o meu livro, tem muita informação. Esse é um livro muito bom que eu já recomendei lá na Sexta da Clarice, terapia de grupo, o quanto é beneficioso a terapia em grupo e o quanto a medicação, se ela é bem prescrita, né, com todo esse processo que a gente está falando aqui, ela vai ter um efeito ótimo e é isso que a gente quer, que a criança tenha uma vida melhor. Exatamente. A minha experiência com a medicação, sem dúvida, é muito positiva. É para todos? Não, a gente sabe que para uns funcionam, para outros não, mas para a maioria, quando os profissionais que estão trabalhando com essa criança, ou quando eu digo para os meus pacientes, sim, vamos tentar a medicação, é porque eu sei que é uma possibilidade muito positiva da gente ter êxito como a gente está tendo com a Alice. Perfeito, é isso aí, mensagem. E os sentidos que tu me falou sobre essa... Eu dou muita informação para os meus pacientes, para a Gina não foi diferente. A gente conversa muito, sempre tem um vai e vem, né? Aqui um constante troca, porque nem os pais vão ficar profissionais como eu e nem eu vou focar em uma só família, né? Mas o processo do tratamento é exatamente esse. A gente vai crescendo juntos, né? E a gente está vendo isso muito no terapia em grupo. E aí, muita informação que a gente conversa sobre a desregulação dos sentidos. E o que tu tem para dizer pra gente sobre essa experiência? Então, a Alice, ela tem, no momento, o hiperfoco dela é colorir. E ela tem o livro favorito para ela colorir e as canetas favoritas também. E aí a gente trocando informação sobre isso, quando eu te falei que esse era o hiperfoco dela, você me pediu para que eu observasse quais eram os sentidos envolvidos nisso, né? E a gente começou a observar que o cheiro das canetinhas, o barulho da canetinha no papel, eram coisas que acho que atraíam ela. A diferença ali, da né? leitura, né, que ela faz, da informação do mundo, que às vezes tu espera, pode ser que tu tenha passado a vida toda desenhando e nunca te pensou que o cheiro pudesse fazer a tua interpretação de cores. Exatamente. O autista, ele pode interpretar as cores pelo cheiro. Incrível isso, né? Incrível. Entender. Como é diferente, né? O interesse da por que ela tem interesse naquilo, né? E aí eu tenho levado isso para todas as situações que acontecem com a Alice, assim. Então, tanto quanto o hiperfoco quando ele é bom, né, no sentido dela estar ali colorindo, né, tá ok, mas no sentido de quando alguma coisa está desregulada também, eu tento pensar nos sentidos por trás daquilo, né, pra gente entender uma forma melhor para ajudá-la a passar por aquele processo quando não é fácil, ou para estimular quando é o hiperfoco, né? Exatamente. Então acho que é isso por hoje. Muito obrigada, como sempre, Eu que agradeço. Gina. Nos procurem. A gente está aberta ainda para mais grupos, para colaborar, contribuir, compartilhar com a comunidade brasileira em San Diego, mas isso se estende para qualquer família que esteja interessada em fazer terapia em grupos, tá bom? Muito obrigada. Vale muito a pena, a gente tem uma troca muito rica e a gente ajuda, enfim, trocando essas experiências e essas informações. E só tem feito benefício, né? Trazido bastante benefício para as famílias envolvidas, então eu acho que vale bastante a pena a terapia em grupo.